Mini Frango Podcast, episódio 79. Mentira, ouvintes. Anatomax Podcast, o podcast favorito de todos os esquisos do Brasil e, logicamente, do William e do Based Viriato. Existe algo estranho acontecendo com os homens do nosso tempo. E não, ouvinte, calma aí. Eles não estão fracos ou afrescalhados. Nunca na nossa história houve tantos homens vivendo sozinhos. Nunca houve tantos homens dizendo que não têm amigos e se orgulhando disso. E o curioso é que isso está acontecendo justamente na época mais conectada da história humana. Talvez sejamos testemunhando uma das transformações sociais mais silenciosas da civilização atual. Pela primeira vez na história, milhões de homens vivem sem tribo. Durante quase toda a existência da humanidade, isso seria algo completamente impensável. O homem nunca existiu isolado. Então, se você já está romanceando a história de você ser um sigma solitário, então talvez esse episódio não seja para você. Irmãos, companheiros, aliados, até rivais e mentores. A vida masculina sempre foi profundamente coletiva. Os camponeses, por exemplo, trabalhavam lado a lado nas plantações. Os artesãos pertenciam a ofícios transmitidos de geração para geração. Os soldados conviviam durante anos em companhias e regimentos. Trabalhadores dividiam oficinas, fábricas e canteiros de obras. O homem descobria quem era observando outros homens. E aprendendo com eles e até competindo com eles, sendo principalmente testado por eles. A identidade masculina nascia dentro dessas relações, então. E durante milhares de anos, o homem viveu entre irmãos. Agora, hoje, ele vive entre desconhecidos. Essa transformação aconteceu lentamente, quase sem que percebêssemos. As grandes cidades ampliaram esse fenômeno de forma radical. Por exemplo, nas metrópoles modernas como São Paulo ou Rio de Janeiro, milhões de pessoas vivem comprimidas em poucos quilômetros quadrados. Prédios repletos de vidas humanas, ruas densas, multidões atravessando as mesmas avenidas todos os santos dias. E ainda assim, o homem urbano pode passar anos sem conhecer verdadeiramente as pessoas ao seu redor. A cidade moderna criou um fenômeno, então, curioso. Ela juntou milhões de pessoas, mas separou suas vidas. Vamos usar novamente o termo chato e batido. O homem moderno está cercado por gente, mas raramente pertence a alguém. Mas a urbanização é apenas parte da história. Existe uma transformação ainda mais profunda acontecendo. Durante grande parte da história humana, tornar-se homem era um processo claro. Existiam etapas, responsabilidades, desafios que marcavam a passagem da juventude para a maturidade. O jovem precisava provar algo. E não é com a frase batida de "seja homem". Se você quiser entender um pouquinho mais dessa minha ideia, assista ao episódio em que o título é "Seja homem", a frase mais batida da nossa geração. Voltando então, meus ouvintes. Então precisávamos até ali assumir deveres. A gente precisava conquistar respeito dentro de um grupo. Então era assim que deixávamos de ser apenas rapazes e passávamos a ocupar um lugar dentro da nossa comunidade. Hoje, esse processo tornou-se bem difuso. A sociedade moderna multiplicou as possibilidades individuais, mas ao mesmo tempo dissolveu muitos dos caminhos que antes davam forma à vida masculina. Temos muitos homens biologicamente adultos, mas frequentemente sem um papel claro dentro da sua estrutura social. Não tem uma função definida, nem responsabilidade coletiva. Então, sem um lugar evidente,
ficamos fora de uma ordem maior. E quando um homem não encontra um lugar onde sua força, sua disciplina e sua capacidade possam ser necessárias, algo inevitavelmente começa a surgir dentro dele. Uma inquietação um pouquinho difícil de explicar. Como se faltasse algo que ele sabe que deveria existir, mas que não consegue mais encontrar. Durante muito tempo, a vida masculina foi construída em torno de experiências compartilhadas. Construir algo juntos, defender algo juntos, trabalhar juntos, enfrentar dificuldades juntos. Essas experiências não criavam só estruturas materiais, criavam até vínculos. Homens que enfrentam desafios lado a lado desenvolvem uma forma muito particular de confiança e respeito mútuo. Era assim que nasciam as amizades mais profundas. Hoje, grande parte da vida social ocorre em ambientes transitórios e bem pessoais. Relações funcionais, rápidas, fragmentadas, tudo funciona, tudo é suficiente, mas quase nada cria pertencimento. E assim surge uma figura cada vez mais comum na paisagem da civilização moderna. O homem cercado por estímulos, cercado por atividades, cercado por pessoas, mas sem qualquer sentimento real de fraternidade. Talvez a solidão masculina não seja apenas um problema emocional. Talvez ela seja um produto da própria modernidade. Durante milhares de anos, o homem viveu entre irmãos. Hoje, novamente eu digo, vive entre desconhecidos. Então, quando uma civilização começa a produzir milhões de homens sem tribo, tudo começa a mudar em sua psique. Porque a fraternidade masculina nunca foi apenas um detalhe social. Ela sempre foi uma das fundações invisíveis das civilizações. Homens que caminhavam juntos construíram as cidades, atravessaram guerras, levantaram instituições e transmitiram culturas inteiras através das gerações. Então, rompendo esses vínculos, tudo começou a se dissolver. E você nem percebeu. Talvez a sua solidão seja mais do que um fenômeno psicológico. Talvez ela seja um sinal de que algo mudou na estrutura da sua vida e de toda a civilização. E isso levanta uma pergunta inquietante. Uma pergunta que raramente fazemos. O que acontece com uma civilização quando seus homens deixam de caminhar juntos?